A amizade permite. Eu não vejo isso, né? 10h03, nós já estamos de volta aqui com o programa Carlinhos Lima. A hora certa é um oferecimento da nossa Brasil Colchões. Chegou dia desses aqui um texto, e eu tenho falado todo dia, tenho até me tornado repetitivo, porque realmente é muito gostoso de fazer. É uma loja linda, 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 não é? O nome, quem deu o nome é um gênio, é Jamboticaba. Que nome muito bem bonito, né? Ficou fácil presentear a criançada neste fim de ano. Jamboticaba, roupas infantis. Na promoção de fim de ano, 20% de desconto à vista. A Jamboticaba tem as melhores marcas. Tem Malve, tem Brandi, tem Brandili, tem Kiri, tem Rovitex e tem Camilos. É moda infantil de qualidade a preço justo. Fale com a Janaína, fale com a Natália, sinta a diferença no atendimento que só a Jamboticaba oferece. Só para lembrar, hein? 20% de desconto nas compras à vista. Jamboticaba, roupas infantis, Rua Antônio Branco, 436, na Vila Costa do Sol, com o telefone 3419-6088, 3419-6088. Criança feliz usa Jamboticaba. E felizes vão ficar também as vós, felizes vão ficar as madrinhas, felizes vão ficar as tias, né? Papai, mamãe, essas pessoas que vão lá comprar para a criançada, porque roupa infantil de qualidade, com preço bom, com descontos especiais à vista, somente na Jamboticaba. Passa lá você também, tá bom? Bom, são 10h05, conforme o combinado e conforme o prometido. O meu amigo Rinaldo Jordão está aqui. O programa Carlinhos Lima vem acompanhando o caso da troca de cheques sem fundos no caixa da Prefeitura de São Carlos. Empresário e donos dos cheques que foram trocados no caixa da Prefeitura. Rinaldo Jordão, bom dia, seja bem-vindo. Carlinhos Lima, meu bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui no seu programa. Gostaria de estar aqui por até um outro motivo, que nossa amizade permite isso, de grandes tempos, mais de 30 anos, né, creio eu. Uma amizade saudável que permanece, por isso que eu estou aqui. Obrigado. Em respeito ao programa, que Muito é um obrigado. programa sério, seus ouvintes também merecem uma explicação. E uma coisa que eu gostaria de falar antes de tudo, dar os parabéns para você. Obrigado. Que seu aniversário foi ontem. Foi ontem. Não tive essa oportunidade ontem, mas hoje sinta-se abraçado. Obrigado, e querido. cumprimentado. E também quero fazer uma referência, que estou aqui além da nossa amizade, que ela permite isso, que é um programa sério e que quero deixar claro já aqui que nada foi combinado, nem uma pergunta e nem uma resposta. Eu acabei de chegar no estúdio. Você não sabe o que vai ser perguntado. Não tem problema, a gente, se eu puder responder, com o maior prazer. Não tem nenhuma pergunta combinada, nem nada, é um programa sério. Muito Por isso obrigado. que eu estou aqui. Agradeço. Respeito o apresentador e dono do programa e tenho certeza que todos os ouvintes. E nós temos uma grande preocupação aqui também, Jordão. Eu vou chamá-lo de Jordão, gente, porque eu fui amigo do pai dele muitos anos e a gente só chamava de Jordão, não é? Isso. Só a mãe dele que chamava ele de Rinaldo. E essa marca aqui, Clube, né, ela é de tamanha importância para a gente, tamanho respeito. Jordão, você tem amizade com os envolvidos na troca dos cheques? O ex-secretário da Fazenda, José Roberto Poianas, e o ex-diretor financeiro, o Serginho Monsignac, tem amizade com esse pessoal? Hoje não mais, Carlinhos. Como é que era essa amizade? Era uma amizade, por exemplo. Ir pra praia junto? Já aconteceu. Ir pro boteco juntos? Aconteceu isso, sim. Visitar famílias? Não, família não. Tá. Mas já aconteceu da gente fazer uma ou duas viagens juntos, como o Serginho fiz, com o Poianas não. Tenho amizade com o prefeito, inclusive, amizade comercial também, há 19 anos. E com o Sérgio tinha uma amizade até um pouco maior, por se tratar de uma pessoa, já foi meu cliente antigamente, enfim, nas outras atividades que eu exercia, que você me citou agora. Então a amizade já era um pouco mais antiga.
e com o Poenas ela veio se estreitar um pouco mais depois da prefeitura. Mas é só isso, assim, tá bom. De ir na casa, ficar sentado, botar o pé em cima do sofá, isso jamais. Tá bom. Jordão, há quem diga que o seu acesso à prefeitura, 5º andar, 4º andar, era um acesso bastante facilitado e que às vezes até dava a entender para as pessoas de cargos menores na prefeitura uma certa posição quase que de chefia sua em alguns gabinetes, em alguns setores da prefeitura, que você tinha alguns poderes lá na prefeitura. Até que ponto isso é verdade? Carlinhos, A facilidade que você tinha de trânsito dentro da prefeitura. Então, assim, como você mesmo sabe, eu sou uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa de receptividade muito boa. Sou humilde na minha presença, nunca fui arrogante, nem tenho motivo para isso. Então, isso me torna uma pessoa de fácil amizade, conquista as amizades. E as pessoas às vezes confundem esse tipo de amizade com esse tipo de acesso que você está se referindo. Então, por exemplo, chegava na portaria, cumprimentava todo mundo, às vezes não precisava ser anunciado. Mas há quem diga que você parecia fazer parte da prefeitura, que você, a sua forma de trânsito lá dentro, inclusive falando com funcionários, talvez o setor que você trabalha e ligado à prefeitura, de que parecia que você era detentor de algum cargo lá dentro, você tinha poder de ordem lá dentro. Há quem diga isso. Não, isso não é verdade. É isso que eu digo, as pessoas confundem a amizade com liberdade ou libertinagem, enfim, o que seja, da forma que você está colocando. Mas não tinha isso, eu tinha realmente um fácil acesso por causa disso. Eu não precisava assim me identificar, não sei. Okay. Chegou na sala de fulano, está ocupado, claro, você aguarda, espera, sai, okay. Você pode me atender, mas era uma coisa assim, não precisava ser agendado, não precisava ser anunciado. Eu chego ali, senta na antessala e aguarda. Você tem amizade ainda com o prefeito Paulo Otomani? Não. Não. Você é filiado tucano do PSDB? Não mais. Não mais. Isso, inclusive, é um detalhe que eu sei que você vai perguntar mais pra frente, mas já que você tocou, eu estou desfiliado. Ok. E espero Deus que me ajude, que eu nunca mais faça esse tipo de coisa, porque me arrependo de ter sido filiado nesse ou em qualquer outro partido que seja, nunca fui em nenhum, só nesse. Estou desfiliado e a informação que veio da CPI que eu estava filiado é falsa, eu não estou mais filiado. Ok. Uma pergunta que nós nos fazemos todos os dias: como esses cheques foram parar nos cofres da prefeitura? Então, Carlinhos, esses cheques, na verdade, não foram levados por mim, e mesmo porque eu não teria essa facilidade, né, de colocar um cheque dentro do cofre da prefeitura. Essa história toda ela se iniciou aí porque, devido a essa amizade com o tesoureiro, na época que era o tesoureiro, não, o diretor financeiro, né, o Sérgio, isso, que solicitou isso para uma outra finalidade particular. E você já disse qual era a finalidade? Já disse, ele falou que precisaria fazer uma negociação de um imóvel, okay. Não poderia ser em nome dele, por isso os cheques, porque os cheques ficariam vinculados a um contrato. E você sabe se ele fez essa negociação com esse imóvel? Então, Carlinhos, onde é o imóvel? Então, aí, isso é uma coisa que o Dr. Geraldo está pesquisando e procurando, okay. Que eu não consegui obter essa informação, mesmo porque me causou essa surpresa, igual a população toda também, de encontrar esses cheques dentro do cofre da prefeitura. Por que isso? Porque os cofres não eram para essa finalidade, jamais. Eles estarem dentro do cofre da prefeitura. E uma coisa também que eu gostaria de deixar claro é que os cheques foram trazidos por ele. De onde? Da casa dele. Quando? Isso inclusive mas por que faz esses parte. Cheques estavam. Isso ok. Ele te pediu emprestado. Quer dizer, o amigo. Qual o risco que ocorreria, por exemplo, em entregar, se você me pedir pela minha amizade que eu tenho, o risco que ocorreria em deixar um imóvel no meu nome? Nenhum, porque se você não pagar, eu pagaria, eu devolveria, enfim, transtorno nenhum. Então esses cheques eles foram em branco, sem preenchimento. Isso é provado pelo exame grafotécnico feito pelo Instituto de Criminalística através da Polícia Civil, Dr. Geraldo.
que não foi juntado nesta CPI, não sei qual o motivo, porque é um documento importantíssimo, da qual me isentaria dessa conclusão do relatório que foi feita. A Polícia Civil chegou à conclusão de que você não teria preenchido os cheques. Mas se eu te emprestar uma folha de cheque, obviamente que eu tenho que assinar a folha de cheque. Então, Carlinhos, você assinou essas folhas de cheque? Eu não preenchi e nem tampouco assinei. Por quê? Isso voltaria ao meu conhecimento com o contrato suposto desse imóvel. Okay. Aí sim, assinar o contrato, assinar cheques e preencher valores que estariam vinculados a isso. Isso é ponto. Aí foi feito esse exame, esse laudo, foi colhido material pelo Instituto de Criminalística, que eu tenho ainda aqui em mãos, posso te fornecer o laudo para você poder orientar a população, porque isso são detalhes, Carlinhos, que foram omitidos até esse instante. O presidente da comissão... Esse laudo saiu antes ou depois do relatório? Antes. Ele saiu antes. E o seu advogado não tentou levar isso lá na Câmara? Eu pessoalmente levei. E aí, que resposta você obteve? Nós vamos usar isso no momento certo, a gente está aguardando informação através do Dr. Geraldo. Eu falei, mas esse é um documento que foi ele que me forneceu. Que eu fui chamado lá na delegacia seccional para que ele me mostrasse o documento e me esclareceu, olha, está aqui o laudo, a conclusão é essa, acho que na terceira página tem um resumo. Se você me permite. Está aqui o laudo. Está aqui o laudo. Eu já te aponto aqui, ó. Tá. Como pé. É para você ler. Tá bom, tá bom. Ele é extenso. Vai lá no microfone que é mais fácil. Ele é um pouquinho extenso, mas não, aqui, tudo ó. bem. Isso é igual exame médico, a gente só lê a conclusão. Aí tem essas duas laudos, se você Daqui. ler, já vai esclarecer a você. Gente, eu estou população. aqui, olha, Instituto de Criminalística, Núcleo de Perícias Criminalísticas de Araraquara, Equipe de Perícias Criminalistas de São Paulo. As assinaturas constantes do material gráfico fornecido por Rinaldo Luiz Jordão, na data de 29 de julho de 2016. Essa assinatura está lá, eles estão dizendo aqui que está do lado direito e tal. Ostentam variabilidade gráfica, pressão, velocidade, momentos gráficos e formação da assinatura, em relação às firmas fornecidas na data de 26 de agosto de 2016. Todavia, não foram encontrados elementos técnicos que pudessem indicar se tal variabilidade gráfica adveio de causas voluntárias propositais, como ocorre, por exemplo, nos disfarces gráficos, ou se ocorreram por causas involuntárias acidentais, como, por exemplo, causas emotivas, patológicas e tal. As assinaturas desaradas dos cheques escritos para o exame apresentam divergências, calibre, alinhamento em relação à linha de pauta, momentos gráficos de formação dos gramas e convergentes, gênese de ataque, de remate retilíneo, tal. Mostram em grau equivalente, não permitindo, portanto, atribuir quanto afastar a autoria. Quer dizer, o técnico está dizendo aqui, Jordão, é de duas uma, ele não tem uma conclusão exata, né? Tem final, tem. Ele diz aí que não permite atribuir a exatidão se é ou não. Então acha aí para mim, isso é longo, mas isso é de tamanha importância. Depois que eu ler isso aí, eu vou dizer para você por que eu acho isso de tamanha importância. Eu posso ler para você aqui? Claro, por favor, leia. Continuando onde você estava, né? Os gotejos realizados entre as assinaturas apostas nos cheques descritos nos subitens. Aí vem o número das folhas relacionadas dos cheques. Peça do exame número 360, 8316. Material gráfico fornecido pelo senhor Rinaldo Luiz Jordão. Como padrão de confronto. Apresentam divergências gráficas suficientes em qualidade e quantidade para afirmar que tais firmas não provieram de seu punho escrevente. Que bom, esse é o que me interessava. Esse é o parágrafo que me interessava. Diz aqui, o material gráfico fornecido pelo senhor Rinaldo Luiz Jordão, como padrão de confronto, apresentam divergências gráficas suficientes em qualidade e quantidade para afirmar que tais firmas não provieram do seu punho escrevente. Isso aqui mata tudo, né, Jordão? Então, Carlinhos, e o que me estranha é que é uma informação muito importante para o processo e para as investigações e referente à minha pessoa, isso não foi levado em consideração na CPI. Juridicamente, o que o seu advogado pode fazer com relação a isso?
tudo que você imaginar e mais um pouco que a sua imaginação puder criar. Tá. Por quê? Ainda não foi feito nada, Carlinhos, porque o Dr. Geraldo, quando me forneceu essa cópia, enfim, me disse que os documentos não eram meus, ele só pediu que eu aguardasse a finalização do inquérito, porque existe no Ministério Público, existia a CPI, ainda colhendo depoimentos e tudo mais, para que isso tudo pudesse ser concluído. Aí sim eu começaria a processar quem falou, quem escreveu, quem disse ou quem acusou. Então eu estou ainda aguardando isso, porque agora concluiu a CPI, da qual eu não concordei e estive presente na sua votação. Eles vão encaminhar isso para o Ministério Público. Eu tenho algumas coisas a falar sobre isso, não sei se você vai perguntar ou não, mas eu tenho algumas coisas a falar sobre isso e vou aguardar um momento assim que chegar. Ô Jordão, você acha normal uma pessoa entregar um talão de cheques em branco, mesmo que seja para um amigo muito próximo? Não. Só se for um caso como eu considerei aqui, de que risco algum isso traria para mim. Ok. No seu depoimento, você disse que entregou um talão de cheques ao Sérgio Manciati. Você sabe onde estão as outras folhas desse cheque, Jordão? Então, Carlinhos, isso também é um outro fato, de que existem no processo 10 folhas que estão aí relatadas, todo mundo tem ciência, mas o talão tinha acho que 18 folhas. E isso ainda não apareceu. Eu não sei dizer para você o motivo que isso não apareceu ainda, se está na prefeitura ou se não trouxe a prefeitura, ou se a prefeitura resolveu não apresentar por algum motivo escuso a meu conhecimento, ou se sumiu, se foi mesmo extraviado por algum motivo. Porque um outro detalhe, Carlinhos, que é relevante, já que a história é do cheque, os cheques foram depositados no banco. Então, aí eu vou te atropelar, porque a minha próxima pergunta vem mesmo nessa direção. Não tem problema. Quando você faz uma instalação elétrica numa casa de qualquer pessoa, você leva lá o seu material, seus funcionários, aquela pessoa te dá um cheque, você deposita o cheque, e o cheque não tem fundos, o cheque é devolvido. O banco não telefona para você? Com certeza. Tá. Que banco é essa história aí? Banco HSBC. Tá, Banco HSBC. E o banco foi chamado. Tá, mas o banco não. Você não foi avisado pelo banco que os cheques foram devolvidos? Não, eu vi, porque assim, ó. Mas não seria normal? Então, Você é um comerciante tradicional, super conhecido, um empresário que tem lastro familiar na cidade. É impossível que o banco veja lá um cheque do Jordão. E não telefone para o Jordão. Você não acha isso estranho? Então, Carlinhos, é uma pergunta bem pertinente essa, a seguinte. A minha resposta vai ser bem coerente, que você vai entender e a população também. É uma conta que eu não movimentava. Ela estava aberta, tinha as tarifas normais, mas movimentação, por mim, não existia. Você não comprava nada e não pagava nada por essa conta, não. Então era um talão de cheque já meio amarelado? Não, você guarda no cofre e ele vai durar eternamente lá. É uma conta que ela foi aberta quando eu trabalhei na empresa Águia Branca, infelizmente, Prudão, que é uma parte que eu gostaria de esquecer. Quando eu trabalhei lá, eles faziam um depósito bancário do pagamento de salário nesse banco. Então eu abri essa conta lá por isso. Só para receber o salário do pagamento da Águia Branca. Sei. Né? Então ela ficou lá esquecida, tinha cheque especial, tinha limite, essas coisas todas, cartão de crédito, mas eu não usava há muito tempo já. Desde que eu saí de lá, eu acho que usei algumas vezes. E que atitude... E não destruí, não fechei a conta, também não sei porquê. Ok. E que atitude você tomou contra o banco em relação a isso? O banco, ele não me informou dos depósitos, por quê? Não sei o motivo. E também me causou estranheza, porque eu não tenho Serasa por esses cheques. Eles não foram nenhum devolvidos sem fundos, como é alegado e atestado aí. As alíneas, a primeira vez 11. A linha A. A primeira vez 11. Isso. O que as é 11? outras, assinatura? Não, a 11 é sem fundo. É sem fundo. Mas para ele caracterizar mesmo sem fundo, na representação é o 12. Isso. Segundo o banco informa, a representação sem fundo é 12. Aí é sem fundo. Vai para o Serasa e os órgãos negativos. Os cheques isso não aconteceu com o seu chefe? Nenhum. Eles depositaram com a linha 11 e os seguintes depósitos foram por 22, 25, traduzindo isso. Divergência de assinatura, rasura,
data incompleta, extenso errado, Tá ok. número errado, N motivos. Qual é o banco que a sua empresa trabalha? O Banco Santander. Tá. Vou fazer uma pergunta ligada a isso aí. Quanto tempo você trabalha com o Santander? Os dois bancos, Não, inclusive... não. Então, respondendo isso, os dois bancos foram convidados a prestar depoimentos na CPI. Os dois. Tá, eu quero saber o seguinte. Você trabalha com o Banco Santander. Você deve ter amizade com algum gerente de conta lá. Pelo seu sobrenome. Sim, minha conta Tá. era no shopping, inclusive. Aí, por exemplo, cai lá um boleto, cai alguma coisa de 5 mil, mas na sua conta só tem 3.700. Isso. O gerente liga para você e fala, ô Jordão, um negócio assim, você fala assim para ele, paga, depois eu passo aí. Isso, aconteceu isso. Isso acontece com muita gente. Agora, Pela confiança, não é né, muito estranho o tamanho que tem uma prefeitura, com um monte de coisa acontecendo no Brasil. Qual é a desse banco? Então, eu não sei, eu não posso acusar. Será? Não, eu também não estou acusando, mas tem alguma coisa que não bate então, foi uma nessa suspeita história. levantada aí, se não existia algum comprometimento, porque... De lá para cá também? Não, Carlinhos, eu vejo assim, porque os cheques foram depositados na conta da prefeitura. Ok. Então, eu não sei se teve alguma coisa aí nesse caminho, no banco da prefeitura. Não estou aqui acusando ninguém. Esses cheques, quando estavam no cofre, que o fiscal do TSE pegou, eles já tinham ido no banco e voltado, então. Então é aquela história, você recebeu um cheque, ele estava sem fundo, você buscou o cheque, como todo mundo faz no banco, e fica aguardando ou o cara mandar repositar ou ele vir te pagar. Exatamente. Então aí não dá para suspeitar nada do banco nesse caso. Sim. Então deixa Mas o banco assim, pra lá. não posso, como a gente já se referiu, mas causa muita estranheza. O banco, primeiro, o HSBC não ter me informado ou me ligado. Ok, esse é o lado estranho da história. Me conta uma coisa, o prefeito Paulo Otomani foi avisado por você sobre a devolução dos cheques? E se você foi avisado quando pelo prefeito? Se você foi, que eu não sei. Então, essa é uma boa pergunta. Fui avisado. Pelo prefeito? As duas partes, exatamente. Mas isso quando estourou no TSE ou antes? Antes. Então, então o prefeito, antes do fiscal, sei lá como é que chama lá, o cara do TSE lá, antes dele fazer essa visita surpresa nos cofres da prefeitura, o prefeito Paulo Otomani, você está me dizendo que já sabia, que o prefeito sabia, que esses cheques sem provimentos estavam no cofre da prefeitura? Sim. E vou te falar um detalhe. E quando foi que o prefeito vou te dizer avisou? um detalhe. E ele chamou no gabinete e falou, o que está acontecendo com esses cheques e tal, aí eu tive o conhecimento do fato. Porque até então você também não sabia? Não sabia. Ok. Aí, mas de quanto é isso? Deixa eu olhar, tal, aí xerox daqui e dali, somou-se e dava 192 mil reais. Ok. E por que fala assim 375 mil? Aí que está o X do negócio. Bom, aí foi, enfim, teve uma historinha depois disso, mas como você já antecipou, aí vou pular. Aí eu volto e reponto. Quando o tesoureiro, o diretor financeiro foi exonerado, no dia 6, se eu não me engano, que aí ele deixou de ficar no gabinete e tudo mais, o secretário então ainda, Poianas, chamou o Mário, que hoje é o tesoureiro diretor, e a Isaurina, que é a tesoureira, creio eu, para que fizesse uma conciliação bancária entre as contas da prefeitura e o banco, para saber o que mais e o que estava acontecendo. Enfim, foi apontado nesse momento, na segunda-feira. Isso que eu estou relatando para você são depoimentos que estão fazendo parte da CPI, da CPP, e que não foram levados em consideração. Porque se tivesse sido melhor analisado bom, vamos lá, estaria sendo feita uma justiça na CPI com relação à minha pessoa. Bom, esses cheques foram apontados que estavam faltando de 192, o valor total era 375 do desfalque, e mais 2 mil reais em dinheiro faltando no caixa pequeno lá no centro da prefeitura. Então, orientado, isso eu estou reportando para você o que está nos depoimentos. As duas pessoas, o Mário e a Isaurina, foram orientadas a entrar em contato com o Sérgio para que desse conta disso. E quando o Mário relata, o Mário ligou para ele e ele disse que traria os cheques faltantes que estavam na casa dele. E isso ele fez. Peraí.
Quem é que traria cheque faltante? É exatamente isso que eu estou dizendo. Peraí, que eu quem? já disse, o Sérgio. Eu já disse ok, o Sérgio. Eu já disse isso anteriormente, que não estavam no cofre, eles foram trazidos. E que, então, no dia seguinte, o filho do Sérgio, parece, entregou um envelope ao Mário, marrom, pardo, uma coisa assim, grampeado, com os cheques e mais uma quantia em dinheiro que o Mário não soube relatar o valor preciso, supostamente R$2.000, para compor o saldo devedor do caixa. Então, quer dizer, era uma prática da pessoa dele essa atitude. E, infelizmente, me envolveu nesta situação. Qual é a soma de valores dos cheques em nome de Rinaldo Jordão? R$375.000. Tá bom. A princípio, quando o prefeito me trouxe o conhecimento, era 192, e no montante, depois desse levantamento do caixa que eu estou referindo com você aqui, que ele trouxe da casa dele, compôs o valor de 375 mil, e aí o nosso ilustre prefeito, que já não foi reeleito, se vestiu da capa de prefeito e chamou toda a imprensa na sexta-feira, na data eu não lembro agora, que prefiro nem guardar mais, e fez essa denúncia, essa calúnia em cima da minha pessoa e tudo mais, porque ele seria denunciado na segunda-feira pela Câmara dos Vereadores, que já estava com o conhecimento dos fatos. Então ele se antecipou a isso. Por isso que ele declara nas declarações dele de que ele não está sendo citado no polo passivo do processo e que ele não está envolvido no polo passivo da ação. Por isso que ele não se manifesta, ele não se defende, e fez isso também na CPP. Isso cabe a ele e os advogados dele que resolvam. O Jordão, o ex-secretário da Fazenda, José Roberto Poianas, foi avisado por você sobre esses cheques que estavam com Serginho Monsinhati e que foram devolvidos logo após o comercial? Pode ser? Claro. Vamos tomar água. Rony, vai pro comercial, filho. Centro Óptico Dois Irmãos, com estacionamento próprio. Óculos em até 10 pagamentos sem juros. Centro Óptico Dois Irmãos, onde você encontra tudo para seus óculos. 9 de julho, esquina com Jesuíno de Arruda. Fone 3371-2323. Atenção, São Carlos. Na hora de comprar móveis planejados, faça como todo mundo. Vá a Casas Bahia. Sempre tem um vendedor especializado esperando por você. A entrega é rápida e os móveis ficam do jeitinho que você sempre quis na sua casa. E mais, na Casas Bahia tem as melhores condições de pagamento e tudo com preços que cabem no seu orçamento. Assim, você sai da loja com o seu sonho realizado. É por isso que todo mundo compra móveis planejados na Casas Bahia. Anote aí o endereço: Rua Episcopal 1041. De segunda a sexta, às 6 da tarde, tem o Clube Esportivo. Você por dentro do que acontece no esporte local, estadual, nacional e internacional. Clube Esportivo. De segunda a sexta, às 6 da tarde, só aqui, nos 1400 da Clube. Chegou a promoção que todos estavam esperando. Semana Black Decker de ferramentas Avan. Organize sua casa para as festas de fim de ano. Lava Jato Black Decker 1.300 watts de potência, somente 10 vezes de R$ 29,99. Parafusadeira Pivot Black Decker por apenas 10 vezes de R$ 14,99. É muito barato. Todo o setor de ferramentas elétricas em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques. Neste fim de semana estaremos atendendo até às 22 horas. Avan, o melhor Natal do Brasil. Fim de ano é Clube. De segunda a sábado, aqui na Clube AM, Patrulha 1400. Jornalismo policial com a cobertura das principais ocorrências de São Carlos e região. Patrulha 1400 com J. Ribeiro Filho. De segunda a sábado, a partir das 7 horas. Natal, tempo de reflexão, esperança e paz. A Veterinária Companheiro deseja muitas alegrias a todos. Um Natal farto de 2017 repleto de realizações. Veterinária Companheiro, 7 de setembro, 3526 Vila Neri, 3201-8582. A Clube lhe deseja um Feliz Natal. Feliz Natal, Clube. Mais alegria no seu Natal. Tempo de amar.
Feliz Natal. Clube Natal Legal. Clube AM, audiência absoluta. Clube AM, primeiro lugar em audiência. Tá legal. Dez horas 34 minutos, nós estamos aqui na companhia do empresário Reinaldo Luiz Jordão. Ele é empresário, dono dos cheques que foram trocados no caixa da prefeitura. Nós já estamos de volta, mas eu quero conversar um pouquinho primeiro com meu amigo Walter da Brasil Colchões. Walter Brasil Colchões, bom dia pra você. Bom dia, Carlinhos. Como é que tá? Tô bem, na expectativa tá todo mundo, né? Porque essa época do ano aqui é época de dormir numa cama nova, num colchão bacana, ter um multiuso em casa pra dar uma melhoradinha, e tudo isso é com vocês aí com a Brasil Colchões, não é, meu rei? O que não falta é isso, né, Carlinhos? Verdade. Produtos bons e qualidade, isso muito excepcional, né? Vamos dizer assim. É verdade, você tem razão, meu querido. Então manda aí, por favor. Ó, conjunto box, mola, 799 o conjunto, ou 10 vezes de 69,90. Nós estamos com aquela cadeira do papai também. Tá na hora agora de presentear a velhinha com a cadeira dessas, né? Fantástica cadeira por 899, Carlinhos. Sei. Uma cadeira muito confortável, reclinável, correndo, excelente. E a promoção do guarda-roupa continua, né? Qual é o tamanho do guarda-roupa aí? Fala aí de novo. O guarda-roupa ele tem em torno de 2,30, com 6 portas, gavetas internas, bem, com corrediça, de 1.399 por 199, ganha uma cômoda de presente. Tá certo, meu querido, tá certo. E ainda ganha uma cômoda de presente? Ganha uma cômoda, aquela cômoda com dupla sapateira e 4 gavetas. Tá certo, meu querido, tá certo. Legal. Essas é a loja, né, cara? São algumas ofertas que nós estamos falando, mas a loja... Sei. Tá bom, isso vale para as 3 lojas da cidade, né? Algum produto pode ter numa loja, pode não ter na outra, porque a venda agora é bastante, não é isso? Isso, exatamente. Tá bom, meu querido. E nós estamos mais um ano aí com vocês, então, né, Carlinhos? Graças a Deus, já fechamos pro ano que vem? Já, o Gilbertinho passou daqui, já tá... Já? Então tá bom, Gilberto Carlos, o homem do esporte. Isso mesmo. Cuidado com ele. Cuidado com ele, tá bom? Perigoso, homem? Homem perigoso? Não, tem hora que ele pega guarda-chuva de arco-íris. Tchau! Fica com Deus! Abraço, tchau. Tchau, são 10 horas e 37 minutos. Nós voltamos aqui com o empresário Reinaldo Jordão, o empresário dono dos cheques que foram trocados lá no caixa da prefeitura. Ô Jordão, o ex-secretário de Fazenda, José Roberto Poianas, foi avisado por você sobre esses cheques? Pode subir. Esses cheques que estavam com o Serginho Monsiati que foram devolvidos? Desculpa, Carlinhos. Tá bom, eu vi que Só eu pode tocou. repetir, Pode por ficar em paz que está ao vivo aqui, tá bom? Não tem problema. Se for muito importante o telefone, eu deixo você o advogado atender. vem chegando aí, por isso. Ah, então tá bom. Mas fica tranquilo, pode Ok. continuar. O ex-secretário de Fazenda, José Roberto Poianas, foi avisado por você sobre esses cheques que estavam com o Serginho e que foram devolvidos? Então, eu acho que no momento em que eu fui avisado dos fatos, né, ele também deve ter sido ao mesmo tempo, porque... Mas aí você falou com o Poianas imediato? Aí depois falei sim, claro, desci no gabinete dele para saber dos fatos que estavam acontecendo e o que
tamanho isso ia acontecer e as proporções. Sim, depois que eu desci do gabinete do E prefeito... qual foi a reação dele? Também ficou estranho pela suposição disso tudo e me perguntou como é que isso tinha acontecido e, enfim, até relatei a ele como que eu fiquei sabendo dos fatos e tudo mais. Dentro do gabinete deles. Ok. Consta aqui uma informação que o Serginho Monsiato disse que o dinheiro que ia para você era entregue ao ex-secretário José Roberto Poianas. Então, Carlinhos, com relação a isso, eu não posso afirmar e nem negar, porque esse dinheiro não veio para mim. Então, eu não tive o conhecimento disso. Então, o que eu posso falar para você é que é uma história fantasiosa isso. Não sei se alguém está tentando livrar a cara de alguém, mas é que na minha mão, com a graça de Deus, eu não peguei esse dinheiro sujo. Então não veio nem de supostamente Sérgio ou de Poianas, não veio para mim. Até porque o Sérgio Monsinati, ele disse certo dia que você passou pela Secretaria da Fazenda, falou com ele que o prefeito Paulo Altomani o havia chamado para falar sobre os cheques no cofre da prefeitura. Isso você me respondeu agora há pouco. Sim, é isso, é verdade então. É verdade isso. É verdade. Então isso aconteceu mesmo. Aconteceu. Ok. Bom, no dia da votação do relatório da CPI da Câmara, você disse que alguns membros da comissão estariam impedidos de compor aquela comissão. Por quê, Rinaldo? O jornal. Carlinhos, só vou voltar um pouquinho só para falar sobre isso. Mas não é muito não, é fácil. Pode ficar em paz. Por que eu relatei isso ao final da votação da CPI? Ok. Porque assim como você recebeu, aí toda a imprensa recebeu, um relatório com a conclusão da CPI. Isso. Não é isso? Dos fatos, tudo mais, tal, e a conclusão que aconteceu, tal. Durante a semana anterior a isso, acho que foi na quinta ou quarta-feira, houve aí na rede social algumas manifestações por parte do relator, o nobre e ilustre vereador Ronaldo Lopes, solicitando informações a meu respeito que me ligassem ao prefeito Paulo Altomani. Não me estranhou isso, porque eu tive acesso a isso, eu vi, porque isso é inegável. Eu mesmo falei que tinha amizade e tudo mais. Não sei qual é o fato que ele queria agregar isso ao processo. Enfim. E ele relata embaixo da sua informação no Facebook, coisa e tal, que eu tenho print dessas telas todas, que isso era para término da conclusão da CPI. Que essas informações seriam usadas para isso. Causado isso, no outro dia isso aí causou, o jornal criticou isso, que todo mundo viu. Então ele retirou essa página e na noite anterior à votação ele convocou a população toda a estar presente para ver a transparência do relatório, enfim, tal. É uma palhaçada. Aí algumas pessoas estavam, inclusive eu, de posse de uma cópia que não é igual à sua. Por quê? Porque a minha está assinada. A sua não está. A minha cópia tem a assinatura do presidente e a assinatura do relator, que acredito que foi a mesma cópia que foi distribuída para os vereadores. E que, depois da minha presença... Mas por quê? Você acha que o que a imprensa recebeu é uma coisa e o que foi votado é outra? Eu acho não, eu tenho certeza. É só pegar a publicação que saiu no Diário Oficial, que é o jornal Primeira Página, e você vai ver lá no relato que existiram algumas modificações em questão de palavras, em questão de pessoas e na conclusão. Por que eu falo isso? Me causou uma estranheza quando eu sentei no recinto da Câmara para ouvir a CPI. Fui questionado pela imprensa se eu iria falar, eu disse que naquele momento não, só após a conclusão da votação. E fui questionado por quê? Foi porque eu quero, assim como vocês têm uma cópia, eu também tenho, eu quero ver se vai votar isso que está aqui. E isso não aconteceu, ela foi alterada. Agora, o seu advogado vai pedir vídeo disso lá, com certeza, porque ela tem vídeo, tem áudio, isso tem tudo gravado. Não, você entra no site da Câmara, tem tudo isso. Porque foi feito a leitura do relatório na íntegra. Uma boa parte pelo vereador Maurício Ortega e uma pequena parte pelo Ronaldo Lopes. E depois foi colocado em votação. Eu não me manifestei, mas nem tinha porquê, eu estava ali somente ouvindo. Aguardei toda a votação. Quando teve a conclusão dos votos, que ela foi designada com 15 votos
a favor. Uma abstenção, que foi a do Carlinhos Talarico, que aqui eu quero fazer uma referência, por ele ter sido a hombridade de não votar, porque ele também foi investigado. Então isso eu acho que foi uma atitude de honra da parte dele, se abster em votar, porque ele tinha interesse também. E assim como o relator e o próprio presidente também tinha interesses na conclusão final, em prejuízo da minha pessoa. Para ganhar o que com isso? Vantagens que acontecem. O nobre relator declarou isso a público, que ele não tinha condições técnicas e nem capacidade para fazer o relatório. Então, primeiro, que ele já deveria ter declinado dessa situação de relator, se ele não tinha condições para fazer a atribuição que lhe foi dada. Segundo, que ele é processado criminalmente pela uma parte minha. Então ele tinha interesses de que a CPI me prejudicasse para ele ter vantagem no outro processo. Eu não estou aqui acusando. Eu estou relatando que eu tenho aqui em mãos o número do processo, que ele é público, do processo que está acontecendo aí, e não preciso mostrar. Muito obrigado. O Jordão, me conta uma coisa. E o relator, bom, então, e aí o relatório foi lido, foi aprovado. E eu digo mais, assim, todas as pessoas que votaram a favor, creio eu, que estavam cientes de tudo que estava escrito ali e concordaram com tudo que estava escrito ali, ou então não leram. Porque se foi omitido, assim como eu já citei aqui, o relatório do grafotécnico, e assim como o nobre vereador, então, Roselei, veio aqui no seu programa e relatou que ele interagiu com a CPI, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, ele não poderia ter negado de juntar esses documentos e ter analisado os fatos que estão aqui, porque não são boatos ou levantamentos, são fatos. Foram depoimentos colhidos pela Polícia Civil, que é um órgão muito sério, o delegado Dr. Geraldo, uma pessoa muito séria, a doutora Gabriela também. E quero citar também um fato aqui que ele relatou na CPI, da doutora Gabriela, no caso, que não foi solicitado, eu tenho documento para provar isso para você, tá? Não foi solicitado uma consulta se eu tinha conta corrente, não, porque isso é fato. Se o cheque está ali é porque eu tenho a conta. Não foi feito isso. O que aconteceu é um documento mal elaborado, não vou acusar aqui, não sei quem foi, que o Banco Central devolveu com a resposta que todos tiveram acesso, e eu vou ler ela para você, não vou ler não, né? Você mesmo pode ler, o programa é seu, eu sou um convidado só, me desculpe. Que isso, fica em paz aí. Eu vou pegar aqui, olha, esse aqui, é o documento que o Banco Central, depois de 90 dias, retornou. Banco Central do Brasil, a sua excelência, Gabriela, tal. Reporta-nos no ofício em epígrafe por meio da qual Vossa Excelência determina a quebra de sigilo das transações bancárias das pessoas em períodos indicados, estabelecendo que essa autarquia adote o sistema SIMBA para a transmissão de dados requeridos. A propósito do esclarecimento que a autorização do sistema SIMBA requer que sejam informados CPF e CNPJ do investigado. Quer dizer, mandaram perguntar quem era e mandaram o RG? Exatamente. Tá, então, quer dizer, então não dá para você falar que não foi analisado. Tudo bem, não analisou porque você não fez um pedido de acordo com o que foi. Agora, também não posso acusar aqui. Quantos Rinaldo tem no mundo, né? Pois é. O Banco Central não é obrigado a só dar o seu CPF que estava resolvido. E o período, olha, eu quero de janeiro de 2000 até 3.000. Então, vamos para um caso mais bravo. Acho que... Vamos para um caso, Rinaldo, mais isso bravo. Isso é bravo, Carlinhos, porque isso diz respeito à minha honra. Eu tenho coisa mais brava. As pessoas têm que ser, isso tem que ser levado em consideração. Me diga uma coisa, você andou por Ibaté nesse período todo? Andou passeando? Foi lá ver Ibaté? Andou? A Ibaté é bonito, né? É bonito. A Parrela fez um trabalho bem bonito. Maravilhoso. Me diga uma coisa, é fato ou boato que você foi ameaçado de morte antes do primeiro depoimento? Você confirma essa ameaça e por quem você foi ameaçado? Então, tem alguma coisa a ver com Ibaté? É isso que eu estou te perguntando? A cidade de Ibaté é bonita. Não, mas tem alguma coisa a ver com Ibaté? Tem fato acontecido em Ibaté? Você é um jornalista bem informado. Alguém deve ter levado ao seu conhecimento esse fato. É um fato. Realmente isso aconteceu. Quando? E falo para você
Quando? Que um dia antes de eu depor na CPI. Isso. E tem mais, isso é registrado em boletim de ocorrência. Que deve Porque estar no com carimbo momento- impublicável. No momento... É isso? Eu não sei. Deve ter. Porque se não tivesse com carimbo impublicável, Jotinha Ribeiro, o Márcio do São Carlos agora, o Valdir Louco Penteado, todo mundo já teria publicado isso. Eu tenho algumas informações privilegiadas, essa é uma dessas. Quero saber em que lugar de Ibaté você estava? Aquela rua principal de Ibaté. Ok, Avenida São João. Isso, ela é comprida lá, Lá na grande. praça. Isso. E o que você estava fazendo? O que aconteceu? Conta aí. Se você quiser contar, é claro. Então, eu não sei, porque assim, ó, no dia que eu fui na CPI depor, uma das perguntas que foram feitas... Bom aí. Tudo bem, meu querido? Está chegando aqui um dos advogados do Jordão. Agora pode, não pode, meu querido? Ainda não. Ainda não? Ainda. Bom, é o seguinte, então me responda só me responda o Mas seguinte. Então, Carlinhos... Tá, doutor, assim, o advogado dele chegou isso é aqui. fato. Isso é fato. É fato. É verdade que você recebeu uma ameaça de gente muito grande dentro do sistema administrativo da cidade? Essa foi uma, depois houveram mais duas. Ok. Todas estão registradas. Ok. Com nomes, E inclusive. as pessoas que têm capacidade para resolver isso sabem do fato, eu relatei Ok. tudo. Entendeu? Assim, porque se me acontecesse algo, graças Claro. ao bom Deus não aconteceu, e espero que nunca aconteça, que eu tenha uma morte natural, que isso é o que eu desejo para minha vida. Essa ameaça, ela foi feita de forma verbal ou já chegando com tudo? Acho que da melhor maneira que você imaginar, a sua imaginação aí, que ela é bem Ok. fértil, né? E é gente grande. Nesse momento em que estava crítico, dá para você entender que não foi assim, vem cá meu bem. Bom, a informação que eu não tenho, o doutor está aqui, ele sabe disso, né? A Constituição diz que eu não sou obrigado a dizer a fonte, e eu Sim. não vou dizer nem sobre tortura, Claro. até porque no tempo da ditadura eu já trabalhava em rádio. Dizem que um advogado da prefeitura, alguém grande da prefeitura, teria oferecido essa ameaça a você. Você confirma isso sem dizer nomes? É uma boa possibilidade, sim. Então tá bom. E na polícia, como é que está esse processo, Jordão? Então, eu acredito que o Dr. Geraldo estaria também aguardando essa quebra de sigilo para concluir, para Ok. que... Foi vamos dizer pedido assim, de novo a quebra de sigilo? não sei, porque depois Mas desse o documento... que eu delegado não mostrei- precisa disso? Não, mas coitado? ele não pode pedir. Eu sei. Ele tem que pedir para a justiça. Isso. Né, no caso, a doutora Gabriela. ela não pede, ela intima, cumpra-se. Isso, A cumpra-se. função é essa. Claro, o juiz é assim mesmo, e tem que ser. Então, pelo que a informação que a gente tem é que o doutor Geraldo estaria aguardando, como eu te falei. Ok. Porque, apesar de eu não ter mostrado, já está demonstrado que eu não assinei os cheques e tudo mais, não é que ali Não, tudo bem. não foi demonstrado, mas ele quer saber a evolução patrimonial das pessoas envolvidas. Ok. Se tiver um Inclusive a benefício, sua. claro. Se teve evolução, se teve benefício com esse dinheiro. Então é por isso que ele pediu que eu aguardasse, para ele concluir. Porque, como eu te falei, ele não trabalha em cima do achismo, ele trabalha em cima do fato. Tá bom, meu querido. A empresa RL Jordão, ela foi criada quando? Ela é remanescente do tempo do Ela pai é ou não? remanescente do pai, ela só aquela. ela mudou a atividade, né, que ela Ok. era outro tipo. Então é para mais de 30 anos o Jordão, a empresa RL. Tem 27. É por aí mesmo, Isso, né? É por aí. No relatório da CPI consta que sua empresa recebia da prefeitura pelos serviços prestados pontualmente e às vezes até mesmo antes dos serviços serem concluídos. Essa pergunta, Jordão, ela vem a reboque do seguinte: o que está cheio de empresário aí na cidade. Por exemplo, ontem eu recebi uma ligação de alguém da Ecopag dizendo que aquilo que foi falado aqui não é verdade, que a prefeitura está devendo para a Ecopag. Quer dizer, Ecopag é que alimenta os funcionários públicos. Você tinha esse privilégio da sua nota fiscal passar à frente de outras lá na prefeitura? Carlinhos, veja bem, eu vou fazer uma colocação aqui. Não é um privilégio. O que acontece? O poder público, às vezes, ele tem certas falhas do imediatismo. Ele não tem isso. E aqui na parte privada, isso acontece. Na sua casa, queimou uma lâmpada, você manda trocar na hora. Ok.
imediato ou assim que puder. Na prefeitura não acontece isso, né? E o que eles falam, que declaram que teve uma celeridade Isso. em meus pagamentos... Em prejuízo de outras empresas que também prestam serviço para a prefeitura? Sim. Eu não vejo isso como celeridade, porque eles falam assim que foi feito empenho num dia, nota no outro, pagamento no outro. É isso que eles declaram por aí, a CPI declararam isso e tudo mais. Primeiro que após a execução da nota, né, entrou no processo de pagamento, a prefeitura tem de 1 a 28 dias para pagar. Isso. Só eu que não tinha essa coisa. Eu também não tinha às vezes. Porque eu fazia o serviço há 6 meses atrás, depois que eu ia receber, né? Aí que fazia o empenho, a nota e o pagamento. Espera um pouco. Quando a gente presta um serviço, a gente tem um prazo para enviar uma nota, para não caducar. Aí você fazia o serviço e você fazia a nota fiscal só após o empenho, é isso que você quer dizer? E tem muitos que eu nem fiz ainda, nem vou receber. E vou citar um exemplo para você. Pois não. Foi citado aqui no seu programa, através do presidente da CPI, uma alocação de caminhão. Não tem um caso do caminhão Munk? Isso, do caminhão Munk. Eu recebi documento aqui. Isso, é público, você pode ver, a internet tem. Claro. Então eu vou esclarecer isso. Por exemplo, quando você vai numa locadora e loca um veículo, você faz o contrato, assina, vai montando o carro, apresenta sua habilitação, se você é apto para aquilo e tal, e pega o seu carro e vai embora. Vai até o seu destino. Ok. Chegou no seu destino, você não liga na locadora, acabou minha gasolina, vem aqui abastecer porque eu aluguei o carro seu. Você faz isso? Acho que ninguém faz isso. Não precisa nem constar num contrato que se acabar sua gasolina, você agora quebrou, furou um pneu, talvez isso tenha num contrato. Mas você foi ou não foi no caixa da prefeitura receber um cheque da negócio do Munk lá? Não. Porque se a empresa, as minhas notas eu recebi, assinei o livro de caixa lá que é meu. Agora, documentos que foram acostados aí, que são alguns, será que a assinatura é minha? A pessoa que acusou que a assinatura é minha é um perito para falar que a assinatura é minha? O perito, o grafotécnico está aqui, é só pegar o material que foi coletado e comparar com a assinatura Quer que dizer tem que lá. aquele recebimento do não sei quantos mil, acho que 7 mil, qualquer 7 coisa, mil, alguma coisa. do caminhão Munk... Para minha empresa é meu. Não. Eu quero saber, tem uma empresa, tem um caminhão Munk que fez um serviço para a prefeitura. De 300 horas. E disse que o Jordão é que foi lá no caixa receber o cheque. Isso é verdade? Então, isso foi falado. Mas isso, a pergunta minha é, então, isso afinal de contas, falado. você foi ou não pegar um cheque do caminhão Munk lá na prefeitura? Não, do meu sim. Mas você tem caminhão Munk? Claro que eu tenho. E da outra empresa? A outra empresa é outra empresa que recebeu. E você agora, não então, foi? E por que consta que foi você que recebeu? Então, isso também consta porque foi falado isso que eu recebi. Ok. E falado que a assinatura é minha. Ok. Agora, isso também não foi falado em qual conta caiu o cheque. Quem é esse empresário? Bom, depois você fala. Ele tem que falar também, o empresário. Exatamente. Né? Fala, porque é assim, ó. Eu já prestei serviço. Só um detalhe, pois não não. te interrompendo. E eu gostaria que fosse apontado pela prefeitura ou quem é, aonde caiu o cheque. Porque se você já recebeu lá, você sabe que um carimbo vale só somente depois conta. da conta favorecida. Então esse cheque tem que aparecer em algum lugar. Na minha conta, eu atesto e garanto para você que não caiu. Ô Jordão, na CPI constam documentos de compra de serviços pela prefeitura junto à sua empresa. Existem orçamentos de outras empresas que teriam sido falsificados e que esses papéis foram solicitados por você. O que você tem a dizer sobre isso? É a mesma coisa da assinatura. Falar é uma coisa bem injusta. Falar tem que ter prova para isso. Como é que eu poderia ter acesso a documentos ou orçamentos de outras empresas? Se tem um departamento de compras na prefeitura que faz isso. Depois o departamento de compras tem tesouraria que confere, enfim, N procedimentos até chegar à finalidade do pagamento. Outra coisa, Carlinhos, que quero só voltar para falar, essa questão do caminhão, né, no caso meu, que eu falei que eu fiz o serviço lá atrás, depois que eu vim a receber, um exemplo que aconteceu, que eu fui chamado, meu caminhão poderia fazer serviço de Munk, que teve vento e caiu a árvore dentro da escola. Aí eu falei, mas e o empenho para isso? Mas isso é uma emergência, você
vai deixar as crianças lá sem aula, a árvore dentro da escola. Então, quer dizer, eu fui tocado assim pelo lado emocional em atingir e atender essas crianças, ou a escola, enfim, que estavam com o problema que eram 2 árvores que caíram lá dentro. E eu mandei o caminhão sem documento, sem empenho, sem nada. Acho que qualquer outro ser humano faria a mesma coisa. Só que não foi no dia seguinte que foi feito documento, papel para que eu pudesse receber. Foi quando teve dinheiro para fazer isso. Tem mais isso, que a prefeitura, depois eu vim saber, tem algumas fichas que são determinados serviços que podem ser colocados em algumas fichas, que você tem dinheiro às vezes num caixa, mas você é para comprar caneta, você não pode comprar o lápis. Ok. É dinheiro destinado. É assim mesmo, até porque eles voltam na Câmara, a mudança de fichas, essas coisas todas, né? Jordão, estamos encerrando aqui já. Que providências sua defesa, né, o doutor que está aqui, apresente ele, por favor. Dr. Carlos, está aqui meu defensor, está aqui cuidando da minha vida. E que providências a sua defesa vai tomar em relação àquilo que foi aprovado na CPI, principalmente esse relatório que você contesta? Então, eu só estou aguardando que envie esse documento que eles prometeram que vai enviar para o Ministério Público. Ele já se tornou público desde a sua publicação. Agora ele já é efetivo, é isso que foi feito. Ok. Mas mesmo assim eu estou aguardando que ele chegue ao Ministério Público, que é um órgão, eu já volto a falar aqui, de muita responsabilidade e competência, para que eu faça as minhas contrarrazões em cima disso. O processo lá é um pouco mais moroso, né? Que tem procedimentos, tem prazo, e agora a gente também tem final do ano. Vai entrar o recesso, né? Eu não vou protocolar nada agora que vá facilitar a vida de ninguém. Eu vou aguardar janeiro, assim que voltar as férias e tudo mais. Férias forense? Né? Para que a pessoa se defenda, mas tenha prazos legais. E não 40, 50 dias aí para procurar juntar provas, que vai criar provas e coisas assim contra a minha pessoa. Então, cada um vai gemer na hora certa. Jordão, você teme ser preso por conta desse processo? Primeiro, porque eu não fiz nada. E segundo, porque eu tenho Deus no meu coração. Ele é o meu mentor, meu pai. Eu já não tenho mais meu pai fisicamente aqui, mas Deus sempre foi o dono da minha vida. E no início de tudo isso, que foi uma grande catástrofe na minha vida, particular, profissional, minha esposa foi forçada a se demitir pela prefeitura, e vários detalhes aí foram omitidos, Carlinhos, desse fato todo. Não sei se você tem conhecimento disso ou não, mas aconteceram. A minha vida profissional, ela foi totalmente destruída. Hoje eu sou uma pessoa vista na rua. Acredito agora, depois do seu programa, que eu estou esclarecendo os fatos, as pessoas me veem com outros olhos, mas infelizmente hoje eu sou tido como ladrão do cheque, o cara que pegou o dinheiro. Eu nem cofre lá da empresa, da prefeitura, eu tenho chave. Então eu acredito que isso tem que ser apurado, muito bem apurado, e eu não temo em ser preso. Isso, Deus falou no meu coração que isso não vai me acontecer. Eu confio nele porque ele é meu pai, ele não mente para mim. Tirando o lado religioso e essa fé imensa que você tem, que eu conheço desde os tempos da tua mãe, juridicamente falando, tem algum risco? Não tem, Carlinhos, não. Porque o grafotécnico está aqui, então não tem peculato. Ok. E os procedimentos que a CPI acusa de celeridade, essas coisas, não ficaram provados que a assinatura é minha, que eu roubei, ou eu recebi, são acusações das quais eu já me defendi no Ministério Público lá atrás. Então eu tenho plena convicção de que isso não me aconteça. Você mantém amizade com Paulo Otomani, José Roberto Poianas e Serginho Monsiati? Não mais. Nenhum dos três? Nenhum dos três. Quando o relatório da CPI inclui o prefeito Paulo Otomani no meio dessa lambança... Até que enfim. Até que enfim. Então você acredita realmente que nesse lado, por esse ponto, a CPI está certa, que o prefeito esteja envolvido nisso? Venha esclarecer. E por que se você ele não está envolvido, só eu que tenho que pagar o preço? Esteja envolvido nisso? Pelas declarações que eu já te fiz aqui e os fatos que foram levados em consideração. Entendeu? Foram alguns pontos que a CPI esclareceu nesse sentido, e outros que eu estou declarando para você, que isso eu estou falando para você consta do meu depoimento na Polícia Civil. Ok. Então eu espero que tudo isso seja feito à justiça dos homens, né? Que é a justiça civil, militar, criminal, enfim. Isso deve acontecer, porque eu quero relatar aqui um simples fato, né?
que aconteceu em São Paulo com aquela escola de base. É verdade. Aquilo destruiu a vida das pessoas. Aí depois foi constatado que nada aconteceu. Aí eles receberam uma indenização lá, até vultuosa, né? 3.500.000 reais por aí. Mas